É seguro alugar imóvel direto com o proprietário? Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. E para conversar sobre o assunto, o nosso convidado é o advogado Marcel de Toledo. Já atuou como corretor de imóvel, foi proprietário de imobiliária por 5 anos e hoje é diretor de marketing do Grupo SP Imóvel. Marcel, seja bem-vindo. Olá, Fabiana, tudo bem? Bem, esse é um assunto mais voltado para o inquilino, nesse tipo de pergunta, às vezes do que para o locador, né, o proprietário de imóvel. Bem, acho que o primeiro ponto, que é o mais importante, na minha opinião, a questão da segurança, é saber, ou seja, quando um inquilino está alugando um imóvel e ele se propõe a alugar diretamente para esse locador, proprietário, né, o imóvel, saber se ele é realmente o proprietário. Então, imagina você alugar um imóvel, pensando que ele é o proprietário, você deixa um depósito, mas fica confortável, poxa, é fácil, tá mais fácil alugar direto com ele, deixa o depósito, assina um contrato, entra no imóvel e de repente aparece o verdadeiro proprietário e fala assim: o que você está fazendo aí? E isso geralmente são os estelionatários que fazem esse tipo cometem esse tipo de crime. E no caso, quando é feito por uma imobiliária, dificilmente o estelionatário vai procurar o serviço de uma imobiliária. Então, a segurança da locação numa imobiliária é, com certeza, muito mais garantida. Sim. E é mais barato, como as pessoas acham? Então, geralmente, um estelionatário, ele utiliza as técnicas do preço mais fácil, mais barato, para conseguir cometer o crime. Então, sim, geralmente é mais barato na questão do crime. Quando é um proprietário verdadeiro, isso pode acontecer, não é todos os casos de locação direta que é um crime, né? Ou seja, tem um estelionatário no meio. Então, esse proprietário ele vai estar economizando a administração, ele vai estar economizando, geralmente, a primeira locação, que é o valor que geralmente as imobiliárias aqui de São Paulo cobram, né? Geralmente é meia locação ou a primeira locação. Então, essa é a única economia, né? Que o proprietário vai ter. Agora, para o locatário, que é o inquilino, não, geralmente não tem, né? Sim. E nos casos, é normal o imóvel apresentar algum problema, seja vazamento, algum outro tipo de problema. E nesses casos, como que funcionaria? Olha, a administração é muito importante nessa relação de locador e locatário, né? Ou seja, inquilino e proprietário, porque ela já tem ela virou uma profissional do ramo, então ela sabe todas as dúvidas que ocorrem durante um percurso de uma locação, sabe dos problemas comuns, como problemas de eletricidade, encanamento, e quem tem que resolver isso, né? E quando é locado direto, né, esse proprietário ele não tem uma ideia boa sobre a legislação, ele não tem ele não, então às vezes ele cria a própria lei dele, né? E aí quem acaba se prejudicando geralmente são os inquilinos, né? Que acabam ficando descontentes, eles ficam não sabendo o que é o certo, né? Então, quando tem a relação da administradora, com certeza é muito mais benéfico para ambas as partes, né? Sim. E nos casos de atraso de aluguel, como que fica se não há a intermediação da imobiliária? Então, esse é o ponto bastante complexo, né? Porque acho que o maior prejudicado disso é o locador, ou seja, o proprietário. Por quê? Geralmente o inquilino começa a atrasar e o proprietário ele começa a entrar
nos problemas desse inquilino, os problemas financeiros desse inquilino. E esse inquilino começa a falar, putz, mês que vem eu vou ter o dinheiro, pode ficar tranquilo, proprietário, vou ter. E esse proprietário começa a entrar nesse, não é um jogo, é um jogo quase sem querer psicológico, né? Entrando nesse problema financeiro desse inquilino, e quando o proprietário percebe, ele já está 3, 4, 5 meses atrasado do aluguel, e aí é que ele entrou esse inquilino entrou numa bola de neve que não vai ter fim. E, infelizmente, o caminho é o despejo por falta de pagamento. E aí o proprietário vai lá, ou seja, o locador vai lá, contrata um advogado, paga esse advogado, né? Na administração, geralmente não se paga o advogado, né? Vai pagar esse advogado para entrar com o despejo. Esse despejo pode durar 3, 4, 5, 6, um ano, né? Dependendo da situação, do prazo da ação, ou até dependendo do juiz que cai, né? Porque tem juízes que são mais rápidos e outros não, né? Então, às vezes fica um ano devendo, vira um valor absurdo de valor de aluguel devedor, e esse proprietário acaba tendo um prejuízo muito grande, e o inquilino também. Por quê? Porque ele entrou na bola de neve, ele entrou naquela bola de neve financeira, e quando ele vai procurar um outro imóvel para alugar, né, um valor mais baixo e tudo mais, ele também não consegue, porque outro administrador, outra imobiliária que ele vai alugar, quando puxar a ficha cadastral, vai aparecer despejo de falta de pagamento, débito de 15 mil. Por quê? Porque ele já está devendo um ano, né? E aparece no sistema que ele está devendo um ano de aluguel. Ele vai tentar o acordo e não vai ter acordo, porque está devendo muito, né? Então, a administradora, ela tem essa manha de tentar convencer as duas partes. Olha, tem que entrar com o despejo agora. Se não entrar, esse inquilino vai ficar muito tempo. Então, geralmente se resolve muito rápido para ambas as partes, entendeu? Ou para o inquilino sair do imóvel com antecedência, antes do despejo, para ele poder seguir a vida dele num imóvel mais barato, que ele vai conseguir pagar, e o proprietário vai alugar para outra pessoa. Falando de dinheiro, na locação precisa apresentar a garantia locatícia, né? Feita. E quando for feita por caução, o depósito, se o proprietário usou esse dinheiro, como que fica? Como faz para o inquilino resolver essa questão? Esse é outro problema extremamente comum, né? Quando se aluga direto e com caução, o proprietário recebe esse dinheiro, né? E muitas vezes ele acaba esquecendo, né? Que ele recebeu esse dinheiro do inquilino como depósito, como caução, ou simplesmente ele chega no final da locação e fala assim, meu, eu não gastei esse dinheiro, né? Então, se transforma num belo de um problema, geralmente no final dessa locação, quando tem uma administradora, não que ela fique com o dinheiro, tem administradoras que ficam com o dinheiro do caução, isso não é o certo e não é a grande maioria. Muitas imobiliárias ficam com essa caução até por uma questão de proteção, porque ela consegue depois devolver para o inquilino sem nenhum problema, né? Mas geralmente deposita numa conta do proprietário, mas a imobiliária fica muito atenta com esse dinheiro, e quando o inquilino começa a falar em sair do imóvel, a primeira coisa que ela vai fazer é ligar para o proprietário e falar, olha, e o depósito? E o calção? Você vai ter que devolver, então já começa ali já uma negociação com o próprio proprietário, entendeu? Por isso que é muito importante também a administradora para poder controlar essa questão da caução. Então, também é importante saber qual é a responsabilidade, né, dessa administradora, da imobiliária. Sim, isso é um outro ponto importante. Quando o proprietário, o locador, né,
vai colocar à disposição o seu imóvel para uma administradora alugar e tudo mais, esse proprietário, esse locador, tem que perguntar. Quando o inquilino fica devedor, vocês que entram com a ação de despejo, quem arca com o valor do advogado, né? Dos honorários advocatícios para ingressar com a ação e os custos do processo, até onde ela se responsabiliza? O mesmo vale também para os danos no imóvel. Algumas administradoras se responsabilizam até o final, né? Ou seja, entram com a ação se houver dano, porque quando tem uma administradora, são raros os casos de danos no imóvel. Eu falo por experiência, tá? E quando é direto, os danos, você ouve muitas histórias de danos no imóvel e fica por isso mesmo, e no caso da administradora não. Por quê? Porque o inquilino já fica um pouquinho preocupado, né, de deixar uma pintura sem fazer, que às vezes é um gasto baixo naquele momento, né, ele deixa de fazer uma pintura, alguma coisa, e acaba podendo responder por esses danos causados, né? Então ele fica com receio. A imobiliária geralmente conhece pintor, conhece encanador, vai lá reformar o apartamento, a casa, em um custo baixo, às vezes, se comparar com o valor de mercado, porque ela já tem geralmente umas pessoas conhecidas do ramo de reforma, vai reformar por um custo baixo, vai resolver o problema, vai arbitrar com o proprietário, olha, não, ele foi lá e pintou, ele foi lá e arrumou, e acaba por isso mesmo, e o inquilino sai e se resolve com mais facilidade. Por isso que é importante o papel da administradora nessa relação de locador e locatário. Sim, e nos casos de vistoria, né, também. Sim, a vistoria, ela tem um papel extremamente importante na locação. Geralmente, essas administradoras têm profissionais que vão fazer a vistoria, cada um segue uma lógica, algumas tiram só foto, outras só fazem no papel, documental. Eu já sigo a lógica dos dois, né? Ter fotos, que hoje podem ser digitais, né? Pode ser digitais, e também no papel, né? Mas tem umas que só fazem filmagem. Eu acho que quanto mais se precaver nesse sentido, melhor, entendeu? Então, a imobiliária tem essa função de fazer a vistoria, inclusive quando, também no decorrer da locação, o proprietário, ou seja, o locador, fica preocupado, será que estão cuidando bem do meu imóvel? A imobiliária, ela também tem que fazer uma vistoria no decorrer da locação, ao meu ver, né? Às vezes, por exemplo, ficou 2, 3 anos, era o costume desse proprietário pintar o imóvel, né? Então, vai fazer uma vistoria para ver como que se o imóvel está sendo bem cuidado durante o decorrer da locação. Sim. É isso, Marcelo. Obrigada, viu, pelo nosso bate-papo aqui. Obrigado você, Fabiana. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Aproveite para acompanhar os nossos vídeos no canal do YouTube, dá o seu like, compartilhe e comente. E se você gostou desse vídeo e tem sugestão de alguma outra matéria, deixa aqui nos seus comentários aqui embaixo, que pode ser um outro vídeo.